Olá, bom dia a todos. A nossa aula de hoje começa na unidade 2, o tempo nas antigas culturas orientais. Então, vocês irão abrir o livro junto comigo na página 62 e a gente vai encontrar essa imagem, né? E após essa imagem, a gente vai iniciar os estudos sobre as civilizações antigas, as civilizações do Oriente Médio. Então, após vocês verem essa imagem, nós iremos virar a página e estará as civilizações do Oriente Médio. Então, vamos comigo aqui, olha. Antigamente, essa região era chamada de Oriente Próximo, mas hoje, na atualidade, nós a chamamos de Oriente Médio, tá? Então, se a gente for analisar, quais seriam essas civilizações que a gente vai estudar? Será a Mesopotâmia, nós estudaremos os fenícios, os hebreus e os persas, tá? Então são esses daqui que a gente encontra aqui nesse mapa, que é o Oriente Médio hoje, aqui era na época da Antiguidade, certo? Muito bem. Se a gente virar a página, a gente vai encontrar aqui um formato de lua crescente. Era uma região que estava entre os rios Tigre, Eufrates e Nilo. Depois, naquela época, gente, existiam muitas inundações. Quando havia o derretimento das geleiras, os rios se inundavam. E quando eles baixavam, eles deixavam a terra fertilizada, propícia à agricultura. Então, essas regiões eram onde as pessoas habitavam, porque precisavam do quê? De água o quê? Doce, para onde houvesse a sobrevivência. Essas civilizações foram chamadas de civilizações fluviais. Por isso o nome aqui, crescente fértil. Ó, parece o formato de uma lua crescente, tá? Aqui na região do Oriente Próximo, hoje Oriente Médio, tá? Então a gente vai iniciar falando do primeiro povo, da primeira civilização, que foi a civilização mesopotâmica. Então, vocês vão virar a página comigo novamente. A gente vai falar da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, meso significa entre rios, pótamos, rios. Então, quais eram os rios? Tigre e Eufrates. Hoje, se a gente for procurar no mapa, a gente não encontra mais a palavra Mesopotâmia. Nós encontramos o país Iraque. Mas antigamente a gente não falava o país mesopotâmico, a gente falava o que? A região da Mesopotâmia, que surgiu há 4.000 a.C., quando surgiram as primeiras cidades naquela região. A região da Mesopotâmia era uma região desértica, mas era banhada por esses rios, por isso que lá eles conseguiram a sobrevivência. Essa região era também muito vulnerável ao ataque de povos invasores. Por isso que a gente vai entender que não vai ser um povo só que vai habitar, vão ser vários povos. A gente vai estudar os sumérios, os acadianos, os babilônicos, os assírios, o segundo povo, o povo do babilônico. Então a gente vai entender que foram vários povos. Será que eles eram todos iguais em relação a esses povos? Não. Principalmente, cada um vai ter uma característica. Antes da gente iniciar o primeiro povo, a primeira civilização, a gente vai falar um pouquinho da religião. Eles eram o quê? Politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Deus do ar, Deus da terra, Deus do sol, tá? Então eles não tinham um Deus único, certo? Eles acreditavam em vários deuses. A sociedade era uma sociedade estamental, não havia mobilidade. No topo, vamos imaginar uma pirâmide. Na pirâmide estava o rei, o sacerdote, depois estavam os comerciantes, estavam os artesãos e na base da pirâmide estavam os escravos. Então o escravo nunca se tornava um militar, ele não conseguia ter uma mobilidade, tá? E também a gente vai ver que nessa época vão existir as cidades-estados, mas eu vou falar mais dela na hora que a gente entrar no primeiro povo, a primeira civilização, que a gente vai tratar dos sumérios, tá? Então, o primeiro povo sumério, vamos lembrar que eles habitavam o sul da Mesopotâmia.
Eles foram responsáveis pela criação da escrita, que foi a escrita cuneiforme, que era em forma de cunha. Eles inventaram a roda, que era utilizada para facilitar o transporte de mercadorias. Eles eram hábeis construtores, eles construíram diques, barragens, porque isso era feito na época para controlar as águas durante as enchentes desses rios. Quando havia o derretimento daquelas geleiras que eu falei que havia as inundações, muitas cidades elas eram inundadas, então eles foram construindo barragens, diques, canais onde essas águas passavam para não transbordar e inundar as cidades. Então as primeiras cidades nós podemos destacá-las como Ur, Uruk, Lagash, Nippur. E essas cidades elas eram cidades autônomas, ou seja, independentes, tinham seus próprios governos e sistemas econômicos. Por isso elas eram chamadas de cidades-estados, tá? Então a gente pode entender que os sumérios eles foram o povo do berço da civilização cultural por conta da escrita, essa escrita cuneiforme, tá? Virando a página, a gente vai encontrar os acadianos. Os acadianos, a gente tem que imaginar que, lembra que eu disse que eram vários povos invasores? Ao mesmo tempo que tinha os sumérios desenvolvendo, surgiu um povo chamado acadiano, que tinha um rei Sargão. E esse rei Sargão que conquistou o povo sumério, dando origem à civilização sumério-acadiana. Houve uma fusão, vamos imaginar, da cultura sumério e acadiana. Só que logo em seguida veio o povo babilônico, que é o terceiro povo, que são chamados o Império Amorita ou Primeiro Império Babilônico, que tinha como líder, né, Hammurabi, que era o patesi da Babilônia. Ele dominou efetivamente e formou o primeiro Império Babilônico. A Babilônia concentrava-se na região central da Mesopotâmia, tá? Era o centro da Mesopotâmia. Hammurabi, que era o líder mesopotâmico da Babilônia, ele criou o código que recebeu o seu nome, o Código de Hammurabi, que tinha como lema olho por olho, dente por dente, que era a lei de Talião, aqui se faz, aqui se paga. Foi o primeiro código de leis na época escritas, lógico, de forma, na lei escrita da forma cuneiforme, tá? E Hammurabi ele conseguiu expandir muito o território babilônico e até ser dominado pelo quarto povo chamado do Império Assírio, que nós iremos estudá-los agora, virando a nossa página aqui, ó, o Império Assírio. O Império Assírio, ele fica no norte da região da Mesopotâmia. Os assírios eram povos guerreiros e militarizados, eles eram extremamente cruéis. A capital era Assur. O rei do Império Assírio, ele tinha o nome de Assurbanipal. Ele criou na época a biblioteca de Nínive, que era um acervo muito grande em placas de argila, né? Ele conseguiu invadir o Egito, a Palestina, até entrar em decadência. E com a morte do rei, a cidade de Nínive foi destruída pelos caldeus, que reconstruíram a cidade da Babilônia e formaram o segundo império da Babilônia, que a gente vai estudar aqui, ó, o segundo império da Babilônia, que vai ser o último povo, o quinto povo, que tinha como rei Nabucodonosor, que foi responsável pela construção de grandes obras públicas, como os jardins suspensos da Babilônia, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor, ele conseguiu invadir a Palestina e na época, os hebreus foram levados como escravos e ficaram mantidos no cativeiro da Babilônia. Isso está mencionado no Antigo Testamento. Com a morte de Nabucodonosor, Ciro, que era um rei da Pérsia, invadiu o império e essa civilização caiu sob o domínio persa. Então, essa foi a nossa aula sobre a Mesopotâmia. A próxima aula será sobre a Palestina, sobre os hebreus, tá? Nós iremos depois fazer os exercícios do livro
E qualquer dúvida é só me perguntar, que eu estou aqui para esclarecer. Eu preferi fazer dessa forma, vocês olhando no nosso livro, do que montar uma videoaula com eu falando, porque assim vocês conseguem ouvir a minha voz e junto com a minha voz, a minha explicação, vocês conseguem observar tudo o que está no nosso material didático. Mas eu estou à disposição para ajudá-los em qualquer hora, tá bom? Um abraço a todos.